E então, você já cancelou alguém ou já foi cancelado por alguém? Já pensou que essa expressão que está sendo tão famosa aí, né, e tá tão em voga entre os famosos, também acontece muito entre nós? E que ela pode ser colocada por um termo bem mais conhecido e bem mais prático, que é: você já rejeitou alguém ou já foi rejeitado por alguém, já foi banido por alguém ou banida por alguém, e também já fez isso com alguém, já tirou alguém das suas redes sociais ou do seu convívio, simplesmente eliminou essa pessoa? Isso acontece, não é? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fica aí até o final, porque nós vamos falar sobre a inteligência emocional necessária para os relacionamentos. Meu nome é Lucilene Possani, eu sou psicóloga clínica, tenho 28 anos de experiência e me coloco aqui à sua disposição, porque o nosso lema é: bora, vamos crescer juntos? Nós também estamos lá no Instagram, todos os dias tem coisa nova para você aqui nas redes, não vai faltar maneiras de nós estarmos juntos, conectados e também crescendo juntos, ok? E hoje falando sobre esse tema, então, que tem gerado essa polêmica, não é? Será que nós temos cancelado pessoas ou temos sido cancelados? Ele tem que ser cancelado, não sou eu, porque eu gritei com ele. Ele que tem que ser cancelado lá fora. E se o Brasil acha que eu tenho que ser cancelada, eu não tenho nem que estar nesse país. Pensa bem, o confinamento do Big Brother, ele é bem sugestivo, porque agora, por exemplo, nós estamos confinados, né? A maioria de nós confinados com as nossas famílias por conta do... Não é sugestivo isso? Será que nós não temos também cancelado as pessoas do nosso convívio no nosso dia a dia? Será que nós não temos cancelado o nosso cônjuge, cancelado os nossos filhos? O que significa essa rejeição? Ou seja, eu não concordo com você, não gosto do que você está fazendo, então eu tiro você de campo. Então isso está acontecendo nas mais diversas instâncias, não necessariamente para os famosos, né? No nosso dia a dia, vamos refletir sobre isso? Se nós temos cancelado as pessoas simplesmente porque elas torcem para um time que nós não torcemos, porque elas votaram para um político que nós não votamos, que ela acredita nisso ou naquilo, naquela ou naquela ideologia, então nós eliminamos a pessoa sem nem mesmo entender exatamente o que levou essa pessoa a pensar dessa forma, ou simplesmente ela é um ser humano e ela não pode estar misturada com aquilo que ela faz. Então veja bem, a inteligência emocional, a questão da inteligência emocional nos relacionamentos, ela nos faria separar a pessoa daquilo que ela faz. Por exemplo, você tem um filho adolescente. Esse filho, então, decidiu que vai fazer escolhas diferentes daquelas que você programou, não é? O seu filho para ter essas escolhas. E, de repente, você se comporta em relação ao seu filho de uma maneira contraditória. Você disse que amava seu filho, você disse que ia cuidar dele para sempre, mas agora ele discordou de você. E você, então, cancela esse filho. De certa maneira, você começa a tratá-lo de um jeito diferente, né? Você deixa que ele conviva ali, mas você começa a rejeitar todas as circunstâncias e coisas e escolhas dele, a ponto de que ele não se sinta mais à vontade no convívio familiar. Isso acontece muito, principalmente com adolescentes. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Estamos recriminando ou discriminando, né, as pessoas pelo que elas pensam de diferente ou pelo que elas fazem de diferente. Porque elas têm gostos diferentes, porque elas pensam politicamente diferente, porque elas têm estilos de vida diferentes, ou porque simplesmente elas fazem coisas que nós julgamos que são erradas, ou porque ela tem uma religião diferente da nossa, porque ela cisma em não acreditar ou não fazer coisas exatamente como nós fazemos. Então a inteligência emocional, ela prevê que nós, como seres humanos, seríamos capazes de tolerância, que nós seríamos capazes de diferenciar o que uma pessoa é daquilo que ela faz, mesmo uma pessoa que tenha feito alguma coisa muito terrível aos nossos olhos, porque nós desconhecemos todo o mecanismo que impulsionou essa mente, nada sabemos. E quando temos sido cancelados também, o que será que se passa? Você já foi cancelado? Eu já fui cancelada muitas vezes. Eu tinha um amigo, por exemplo, que era muito, muito querido meu, do meu convívio, uma pessoa muito querida, que eu confiava muito e que eu acreditava que confiava também, né? Não que eu seja perfeita, mas que confiava na minha coerência de um modo geral, na minha vida. E de repente, ele simplesmente sumiu do meu convívio, me cancelou das redes sociais, e eu perguntei para a esposa dele o que aconteceu, e ela não me respondeu. Ela ficou sem graça de me responder. Não sei se ela tinha resposta, mas
eu simplesmente até hoje não sei porque eu fui cancelada. Olha que coisa. Provavelmente foi alguma coisa que eu fiz e eu nem sei que eu fiz de verdade. Alguma coisa que eu falei, alguma coisa que provavelmente mexeu em algum aspecto, em algum conteúdo do ego, né? E é disso que eu tô falando. Então, assim, nós muitas vezes somos tomados daquele rompante emocional por alguma coisa que a pessoa fez, falou ou pensou a respeito de alguma coisa e eu não concordo e simplesmente eu sou tomado por essa questão emocional e deixo de raciocinar. Eu deixo de equilibrar razão e emoção. As minhas emoções me tomam, então eu não estou pensando com inteligência emocional. A inteligência emocional seria capaz de abarcar essa questão em que eu consiga tolerar as diferenças, mas não está acontecendo isso. Onde é que nós vamos parar com isso? Com tanta intolerância? Quando alguém tem uma opção de vida, escolhas, ou às vezes nem são escolhas, são coisas que as pessoas estão vivendo simplesmente levadas também pelas circunstâncias da vida. E nós julgamos, condenamos sumariamente, sem direito nem mesmo à defesa. Várias vezes nós somos condenados sem defesa, como nesse caso, por exemplo, do meu amigo, me condenou, né, eu sentindo falta da companhia, né, da presença, porque eu estava acostumada a conversar com ele sempre e tal, fui sumariamente jogada para escanteio. Isso acontece muito. Isso faz com que as pessoas sintam-se frustradas nos relacionamentos, sabe? E então as pessoas vão ficando cada vez mais na defensiva. Então, essa bola de neve, ela vai rolando, porque quando eu fico na defensiva, a minha tendência é atacar de novo. Então as pessoas atacam. Por quê? Porque elas estão com medo de ser atacadas. São egos frágeis. Nós precisamos nos estruturar como pessoas. O nosso chamado como pessoas não é nem inteligência emocional, sabia? É inteligência espiritual. É a junção de todas as inteligências para viver nível máximo. É para isso que nós fomos chamados, porque somos seres humanos, nada menos que isso. Então o que está acontecendo com a gente? Que coisa é essa que está acontecendo? Que nem mesmo inteligência emocional para os relacionamentos nós temos conseguido demonstrar. Tem alguma coisa muito errada por aí, não é mesmo? Nós precisamos então começar a suportar as diferenças. Pessoas são diferentes. Elas gostam de coisas diferentes e pensam coisas diferentes. Que tal nas rodas de conversa nós conseguimos ouvir as pessoas sem rebater o que elas têm a dizer? Quando alguém diz alguma coisa diferente de você, você ouve e sabe, a coisa mais gostosa que você pode fazer para uma pessoa é quando ela falar alguma coisa para você, mesmo que seja muito diferente, você não rebater e não discordar dela, mas você reafirmá-la. Então você fala assim, olha, eu gosto muito de azul, eu gosto de azul marinho, sabe? E a pessoa diz assim, eu gosto de laranja. E você diz, é mesmo? Me fala mais sobre isso. Como que você começou a gostar de laranja? Tô dando um exemplo bem básico aqui, mas é mais ou menos isso, sabe? Pode ser que a pessoa te diga uma coisa absurda, mas aceite essa pessoa. Não quer dizer que você vai estar aceitando o que ela tem para dizer, mas quando você ouve aquilo que ela tem para dizer, você está aceitando a pessoa. Nós reagimos muito bem à aceitação. Nós gostamos de ser aceitos, nós queremos ser aceitos. Ser aceito é um núcleo de mudança que nos faz sentir humanos. Nós queremos alguma coisa muito maior quando nós somos aceitos. Estamos indo rumo à nossa humanidade maior, que é a inteligência espiritual. Desse combustível para os outros, você pode pensar, Lucilene, mas as pessoas podem interpretar mal. A pessoa vai me falar uma coisa errada e eu vou aceitar? Não, ela não vai interpretar você mal, acredita em mim, sabe? Mesmo o seu filho adolescente, ele não vai interpretar você mal. Acolha o que ele tem a dizer, mesmo que seja um absurdo. E você vai ver a mudança acontecendo bem à vista dos seus olhos. Assim é a natureza humana. O ser humano pode parecer tão ruim, assim, ao primeiro olhar, mas não. Nós temos dentro de nós uma centelha, um desejo de vida, alguma coisa que é infinitamente superior a qualquer pequenez. Mas nós precisamos, sabe, assim como uma planta, se você simplesmente deixar ela lá, ela morre. Mas se você colocar uma aguinha e dar uma luzinha para ela, ela já vive. É isso que nós estamos precisando, dessa aguinha e dessa luz. E somente os relacionamentos saudáveis podem nos dar, para despertar em nós essa inteligência espiritual que está tão carente nesse nosso tempo. Outra coisa que nós precisamos também é aprender a suportar a crítica. Eu, como estive por tanto tempo já exposta, né? Eu aprendi a suportar a crítica. Nas primeiras vezes era muito difícil para mim. Quando eu fazia programa de rádio, alguém falava da minha risada, alguém fazia uma crítica. Hoje eu entendo que quem me critica também está do meu lado, também está perto de mim. E está querendo me dizer alguma coisa, talvez de uma carência dela, ou talvez está me achando forte o suficiente para aguentar a pancada. Não sei. Mas eu, como tenho desenvolvido a minha inteligência emocional e espiritual, eu tenho aprendido que eu sou eu e pronto. E mesmo que me critiquem, eu já sei que sou eu. Então eu não preciso ficar reagindo todo o tempo e xingando todo mundo e todo o tempo armada, que vão me criticar, porque vão... Tudo bem ser Lucilene. Ser
Neurosilene não é perfeito, então eu vou receber muitas críticas, mas eu não preciso morrer por causa disso e nem preciso ir pro ataque, porque muitas vezes a pessoa, o ego que me atacou não aguenta a crítica. Se eu aguento, eu preciso segurar essa crítica e devolver de uma forma mansa. Quem sabe aquela questão de devolver, né, o ódio com amor não esteja no momento agora. O que você acha disso? Você concorda? Confirma aqui ou discorda aqui com a gente. Vamos conversar, vamos tentar entender o que está acontecendo nesse tempo por aqui, sabe? Então faz o seu comentário aqui. O que você acha? Será que não é o momento da gente começar a apagar o ódio das pessoas com amor porque elas estão precisando muito? Às vezes as pessoas vêm com aquele ódio pra cima de nós porque elas estão precisando de alguma coisa diferente. Sejamos nós, então, essas pessoas habilitadas com essa inteligência emocional e espiritual, capacitados a dar o que as pessoas nem esperam, a surpreender com o nosso amor pelas pessoas. Que tal isso? Porque o que nós chamamos de resiliência é essa habilidade de levar a pancada e ficar em pé. Nós, como seres humanos, somos capazes de desenvolver essa resiliência, porque estamos muito preocupados em derrubar o outro antes que ele nos derrube. Estamos nos sentindo frágeis demais e nem somos tão frágeis assim. Nós podemos aguentar a pancada, nós temos estrutura para tanta coisa. Por que nós temos negado a nossa natureza humana quando nós agimos dessa forma? Nós somos grandes, nós nascemos para a grandeza, tem algo dentro de nós que nos chama para a grandeza. Por que nós temos nos misturado assim tanto com coisas pequenas e mesquinhas? Não é algo para pensar também? Sabe, um dia desses, uma pessoa me falou assim: eu odeio tal tipo de gente. E me falou de um grupo de pessoas. Eu falei assim, sabe, eu aprendi na minha vida a não odiar ninguém, a entender que cada um tem os seus motivos e que cada um está certo na sua própria perspectiva. Entenda isso. Todo mundo acha que está certo na sua própria perspectiva. Atacar os outros não é a melhor maneira de ajudar. Se a pessoa tem de perceber que ela está errada, é através do nosso amor e não através do nosso ódio. E aí a pessoa me atacou também e falou assim: é muito cômodo. Você joga em todos os times. Você tá com todo mundo, todos os partidos políticos, você aceita todo mundo. É muito cômodo isso aí. Você não toma partido de nada. Eu falei pra essa pessoa, não, sabe, eu acredito que cômodo é odiar. Odiar é muito mais fácil. Você não precisa pensar e nem usar a sua natureza humana pra odiar, né? Eu tive a liberdade de falar com todo amor pra essa pessoa e ela concordou. Ela falou, é verdade. Ela não concordou na hora, não. Ela concordou só depois, mas depois ela me falou, é verdade aquilo que você falou. É muito fácil odiar, porque eu não devolvi na mesma moeda pra ela, não. Eu respondi com bastante amor. Eu vi que ela tava ali exaltada com aquela questão, porque era uma questão pessoal dela que tava em voga ali naquela crítica dela. Nós estamos sempre achando que nós temos que defender o nosso ponto de vista e queremos sempre estar certos. Isso não indica inteligência emocional, muito menos inteligência espiritual. Nós não precisamos estar certos o tempo todo. Nós só precisamos estar bem. Nós precisamos acolher as pessoas e nós vamos ganhar as pessoas com isso. Vamos parar de atacar as pessoas? E vamos parar também de viver tão na defensiva? Mais paz, por favor. E nós precisamos disso. Nossa natureza humana, ela tem sim uma tendência que aparentemente é ruim. Mas entenda uma coisa, nós temos uma potencialidade para a perfeição. Nós temos uma potencialidade para a inteligência espiritual. E não podemos negar isso nem em nós e nem no outro. O que você acha disso? Você acha que eu estou falando um delírio aqui? Que eu estou indo longe demais, exigindo muito da natureza humana? Vamos conversar, vamos entender essas e outras coisas, porque esse momento aqui é nosso e é para isso, tá bom? Então comente, dê o seu like ou o seu dislike, vamos estar junto entendendo essas questões e outras também. O lema aqui é, bora crescer juntos? E se esse aspecto do que nós falamos aqui interessa a outras pessoas, um amigo, uma pessoa que você conheça, compartilhe, nos ajude compartilhando. Nós queremos que essa estrutura de pensamento, que essa inteligência espiritual se expanda, porque nós queremos ver pessoas crescendo em nossa volta e criar uma harmonia melhor para nós vivermos. O que você acha? Bora?